Fala aí pessoal, bom dia Facebook, bom dia Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá para mais um Café com Câmara. Bom, esse Café com Câmara um pouquinho mais tarde, né? Hoje eu me dei ao luxo de acordar um pouco além do horário que eu tenho costume habitual. Haja vista que fui dormir para mais de 11h30 ontem. E apesar de ter dividido já com os senhores ontem mesmo, como costumo fazê-lo, para não deixar de trazer as informações no momento que eu tenho a possibilidade de fazê-lo e levar até os senhores o conhecimento que considero pertinente receberem das ações políticas que ainda continuamos executando aí em favor da população guapeense. Eu venho hoje mais uma vez trazer um resumo do que aconteceu ontem e pontuar a respeito de duas coisas com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de tranquilidade, quais sejam as travessias nas balsas, na balsa, na verdade, né? No momento o objeto é a balsa que liga Guapé, comunidade de Araúna. Põe um pouquinho de café para mim na xícara, por favor. E isso daí tem sido, obviamente, uma ferida aberta na população guapeense, que sente todos os dias o impacto da administração irresponsável desse insano, desse prefeito que está à frente no nosso município. Eu queria reforçar com os senhores que eu já sabia mais uma vez, eu sei que está repetitivo, mas nunca é demais levar ao conhecimento, porque só com informação os senhores terão a possibilidade de utilizar estas para tomadas de decisões mais assertivas do que as que tomamos. E eu me coloco junto com vocês nessa situação, haja vista que eu votei errado e muito errado por diversas vezes. E isso é o que possibilita essas amarras que cada um de nós temos hoje. Isso é o que possibilita as amarras no processo de desenvolvimento da nossa cidade. Ontem, como disse e pontuei, eu estive na cidade de Andradas e, sinceramente, é uma coisa que salta aos olhos. Há muito tempo eu não ia em Andradas. Andradas é uma cidade que eu costumava frequentar cotidianamente, tinha negócios lá, né? Era uma área onde eu atuava profissionalmente e só fez evoluir. A cidade bem cuidada, limpa, organizada. Obviamente é uma cidade um pouco maior do que Guapé, mas serve sim como comparação para que nós entendamos de uma vez por todas o quanto nossa cidade permanece em um retrocesso sem fim com essa gente. E possibilidades temos. Quais as vantagens, digamos assim, que Andradas possui frente ao nosso município? Obviamente inúmeras, tal qual Guapé possui inúmeras vantagens frente à cidade de Andradas. Então, Andradas tem algumas potencialidades que Guapé não tem, Guapé tem diversas potencialidades que Guapé não tem. A diferença é que lá existiu e existe gente com boa vontade para administrar a favor da população, visando o bem comum. E aqui na nossa cidade existe um grupinho, né? O poder público foi aparelhado por um bando de falsos servidores, de falsos homens públicos, que não fazem mais do que atender os próprios interesses. E isso é notório e ficará mais ainda, tenho certeza disso que estou falando para os senhores hoje, em breve. Então, pontuando a respeito da questão balsa que liga Guapé Araúna, lá atrás, em 2021, eu fui procurado pelo pessoal do Santo Antônio, me solicitando que fizesse um projeto para possibilitar a travessia gratuita destes lá na balsa que liga Guapé São José da Barra. E, obviamente, não teria essa possibilidade de fazer um projeto que beneficiasse apenas lá, porque não existe o que se discutir a respeito de melhorias públicas
privilegiando um determinado grupo e não privilegiando outro, em detrimento do outro. Então não haveria condições de tratar de um assunto que fosse privilegiar única e exclusivamente a comunidade de Santo Antônio, Penas, Pontal e Jacutinga, e não privilegiar Araúna, Volta Grande e as demais comunidades no que se trata, no que concerne o mesmo objeto. Então eu ajudei sim, e eu apoiei com toda a força que tive o primeiro projeto de iniciativa popular. Eu levei à população a maneira como esse projeto deveria ser apresentada, ajudei para que eles pudessem possibilitar que o projeto fosse redigido, haja vista que nem eu e nenhum outro vereador teria legitimidade para legislar em cima de um assunto como esse. Isso daí teria que partir ou do Poder Executivo, e nós sabíamos que isso não aconteceria, né? O prefeito Nelson nunca que colocaria um projeto para atender às necessidades do todo, né? Os projetos dele são só voltados para o próprio grupo e para a panelinha que ele bem está acostumado a atender. E depois a política dele é feita em cima de benefícios direcionados, né, para pessoas carentes, para poder persuadi-las a acreditar na falsa bondade dele, porque de bom aquele homem nunca teve absolutamente nada. Então eu defendi com unhas e dentes, apresentamos, na verdade, o primeiro, o número 1, projeto de iniciativa popular número 1, depois teve todo o imbróglio causado por aquele incompetente, e eu quero falar a respeito desse vagabundo, que vocês sabem bem qual é, um advogado canalha, que usurpa de poder e articula entre os poderes para poder levar vantagem. Vou falar ainda hoje para os senhores, e deixar mais enfático o quanto ele é vagabundo e incapaz. Eles fizeram de tudo e arquivaram o referido projeto. Mesmo assim, a comunidade se manteve unida, eu me mantive junto a estes, e apresentamos novamente o mesmo objeto no projeto de iniciativa popular denominado de número 46 de 2021. Colhemos novamente as assinaturas, eu digo colhemos porque eu estava junto com o grupo. Apresentamos e aconteceu tudo aquilo que vocês viram. O conluio de uma vagabunda com um vagabundo e um grupo de vagabundos distorcendo uma narrativa e me acusando de algo que eu nunca cometi. A justiça já deixou isso claro em primeira e em segunda instância. E mesmo assim, aqueles vagabundos caçaram o meu mandato. Então, se alguém se doou para que você tivesse o direito de fazer a travessia nessas balsas sem pagar o ônus que é cobrado de você, tendo os cofres públicos abarrotados por recursos de Furnas, fui eu, lá atrás. E eu pontuei isso 1, 2, 3, 10 mil vezes. Pessoal do Araúna, não imaginem que isso que está acontecendo hoje nesse projeto impactará apenas o pessoal aqui das comunidades de Santo Antônio, Jacutinga, Pontal e Penas, porque não ficará. Nós já colocamos esse projeto trazendo o coletivo das balsas que navegam pelas nossas águas, ou seja, promovendo-se a isenção em todas elas, caso o projeto tivesse tramitação sem o estorvo do vagabundo, caso, mesmo com estorvo, esse projeto, depois da tramitação, tivesse sido aprovado e não tivesse sido engabetado com o voto de decisão da vereadora Elizabeth Florencio. Então, se isso tivesse acontecido lá atrás, não se trataria a respeito de terceirização de balsa hoje. Muito bem. Foi arquivado, fui cassado e mesmo assim eu não parei. Mesmo assim eu continuei. Antes mesmo de ser cassado, eu já havia denunciado essas questões de balsas do nosso município. Eu afrontei a diretoria e o mais alto escalão, e está público isso, para quem disser que é mentira, está aí no nosso canal no YouTube. Joguem lá, Thiago Câmara, Ministério Público Furnas, dá uma filtrada aí que vocês vão encontrar o vídeo da audiência que participei, aonde ficou essa Elizabeth Florencio igual uma múmia, parada, né? Aquele tanto de parasita do lado do prefeito que não serve para absolutamente nada, só serve para poder receber recurso do dinheiro público, né, do erário, do nosso dinheiro, e não fazer absolutamente nada. Eu afrontei o mais alto escalão de Furnas, mostrando para o promotor, para a justiça, a situação que todos nós passamos anteriormente, passávamos naquela época e hoje passamos pior ainda. Eu havia levado denúncia ao Ministério Público para conseguir essa audiência.
Então, todo o meu discurso, ele se converte em ações, e não são uma, não é uma ou são duas, são diversas. E nessa seara, bem pouco tempo, após a balsa ter sido entregue, né, para uma empresa lá do Pará, sabe? O que tem de ruim lá, eles mandam para cá para poder ganhar dinheiro às nossas custas. E eu ainda, sem cargo eletivo, me concentrei com toda a minha limitação. Eu escrevi uma denúncia, ela está pública, ela foi feita no dia 7/7, e eu coloquei no Ministério Público, mostrando a aberração que foi feita e como os bolsos dos guapenses estão sofrendo, né? Cada um de nós que somos obrigados a pagar agora a bagatela de R$ 70 caso estejamos num carro. Porque dependendo, se um produtor precisar de comprar uma carreta de adubo, ele vai pagar R$ 360 a mais para ter esse adubo entregue lá na propriedade dele. Então esse foi o bem que o Nelson Alves e seu bando deixou para vocês e está deixando para vocês como legado. Mesmo assim, eu intervi e denunciei. E isso, para quem ainda acha que não é importante, é sim, porque isso faz com que haja uma certa movimentação. E ontem mesmo eu fiquei muito feliz. Assim que cheguei em casa, eu vi algumas publicações do vereador Leila Milton e vi que teve uma peça escrita a pedido dele e de outros vereadores, tais quais o Celso de Oliveira Freitas, Celcinho, a Jacenir e o Anderson. Então eles se uniram e pediram para o meu amigo Caio advogado, que já me ajudou nessa caminhada, para escrever, para fazer aquilo que aquele outro vagabundo daquele advogado deveria, por obrigação, fazê-lo. E não faz. Vocês estão entendendo? 4 vereadores tiveram que se unir e procurar um vereador fora da Câmara, porque o que está lá dentro da Câmara ganhando do seu dinheiro, recebendo às suas custas, não faz outra coisa a não ser costurar articulações políticas e objetivos escusos para atender os próprios interesses. Então eu fiquei bastante animado com a denúncia que foi escrita, até porque, sem sombra de dúvida, o Caio tem muito mais propriedade do que eu. O Caio é um advogado brilhante, tem formação e consegue colocar de forma técnica a realidade dos fatos, para que estes possam ser melhor compreendidos pelo representante aí do Ministério Público ou da representante do Ministério Público, de forma que alguma ação possa ser feita para coibir esse roubo, esse assalto à mão armada que está acontecendo ali 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, e possivelmente, se não houver aí uma intervenção da Justiça, do Ministério Público a nosso favor, essa bizarrice se perdurará aí por sabe-se lá quanto tempo a nossa gente continuará a ser extorquida. Então, fico muito feliz com a atitude do vereador Celso, Leila Milton, Anderson e Jacenir. É isso mesmo, é assim que se faz. Se o advogado que deveria prestar o suporte para vocês é um vagabundo, não faz, bacana, vocês têm condições, vocês ganham bem. Cada um que puder disponibilizar um pouquinho do salário que recebe, do excedente de uma diária aqui, outra acolá, porque eu já fiz isso em benefício da população, e foram inúmeras vezes. Vocês conseguem, está pagando bons advogados, tem aí o Caio, tem o Dr. Newton, que é excelente, e tem outras boas opções aqui na nossa cidade, Juninho, Felipe. O pessoal fala muito mal de advogado, porque realmente o advogado, quando ele é ruim com força. Mas temos belíssimas opções, Willy Vani, Paulo, desculpa, estou citando nomes aqui que eu nem pedi licença e não sei se gostariam que tivesse sendo citados por mim, mas eu estou falando de forma aleatória de pessoas que eu conheço e confio. Isso não quer dizer que aqueles que eu não me lembrei, como Netinha, estava me esquecendo aqui, não tenham o meu respeito também, né? Não tenham a minha admiração. Então são inúmeros advogados capazes que tem no nosso município, que têm vergonha na cara, que podem ser procurados. Basta a união de um grupo de vereadores que realmente desejarem trabalhar a favor da população guapense. Parabéns, olha que bacana. Celcinho, Nena, Leila Milton e Jacenir. A união dos 4, olha, não dá para conversar com esse vagabundo desse advogado, porque tudo que ele fizer aqui e nos orientar vai ser errado, a gente sabe. Isso não é o Tiago que está falando. A história mostra o contexto dos interesses dele e como ele se posicionou a favor dos interesses e do
prefeito, para blindar o que ele considera necessário, afrontando, atacando o direito da população guapeense ter acesso a serviços de primeira necessidade, tal qual o direito de ir e vir. Muito bem, então fiquei bastante feliz com isso. E o que eu fiz ainda, ontem não, né, na verdade hoje, porque eu concluí isso e falei assim, não, eu não vou dormir sem fazê-lo. Como eu já coloquei essa minha denúncia lá atrás, no dia 7, eu entendo que talvez a possibilidade de ela ser já movimentada pelo Ministério Público possa ser maior do que essa denúncia que eles colocaram, haja vista que deve ter colocado ontem, se eu não estou enganado. Então eu peguei essa denúncia deles e coloquei como complemento da denúncia que eu já havia feito. Para colocar como se eu tivesse feito? Não, claro que não. Na descritiva da denúncia anterior que eu havia feito, eu tenho como complementar a denúncia. Então eu escrevi que fiquei muito feliz ao ver, né, que os vereadores se movimentaram a favor da população e estava colocando a denúncia deles como anexo para ver se teria mais celeridade no processo, né, no andamento da mesma, no órgão de controle, né, no órgão de fiscalização, no órgão de proteção dos nossos interesses, Ministério Público Estadual. Então essa foi a minha intenção de complementar a denúncia que fiz com a denúncia que os vereadores fizeram, inclusive deixando explícito lá para a promotora que fiquei feliz porque dessa vez foi escrita de maneira técnica, de maneira de advogado para advogado, né? Porque a promotoria também é composta de advogados. Então um advogado escrevendo, com toda certeza, será muito mais fácil o entendimento desta por parte daquele ou daquela que será responsável por analisar a referida denúncia, entendê-la do que entender a narrativa que eu fiz fora dos procedimentos jurídicos. E isso não impede também que você possa estar fazendo, tá? Só estou dizendo que o entendimento de uma pessoa, com certeza, deve ser mais fácil vindo de outra pessoa que trabalha na mesma área, ou seja, um agrônomo conversando com um agrônomo, um médico conversando com um médico, um veterinário com um veterinário e logo um advogado com um promotor, ambos têm a possibilidade de entendimento muito maior do que uma pessoa leiga como eu no assunto, né, na seara do direito. Então, esta é uma informação que eu queria dividir com vocês, isso é muito importante e talvez através do todo, das primeiras ações que tivemos lá atrás, de todas as sequências, de todas as... Opa, peraí, deixa eu rebobinar. De todas as que se deram sequente... Ah, meu Deus, me desculpa, tá? Me perdoa. Tá me fugindo aqui a ordem cronológica de concordância, eu estou aqui tentando me preocupar com o meu português, mas às vezes me falta um pouco de gramática, tá? Está me faltando um pouco de leitura, eu espero que os senhores entendam. E peço desculpas por isso. Mas... o que eu estou querendo dizer é que dentro do processo que já existiu para poder estar mostrando para o Ministério Público, inclusive isso chegou ao nível de Ministério Público Federal, todo esse imbróglio possa reverter em algo positivo para a nossa gente. A denúncia feita pelo advogado Caio foi muito bem fundamentada, a pedido dos 4 vereadores. Então, aliado à denúncia que eu já havia feito, quem sabe isso pode fazer com que haja uma movimentação por parte do Ministério Público e alguma coisa possa ser feita. Em paralelo a isso, teve a movimentação do vereador Lucas, ali da cidade de Capitólio. Ah, Tiago, por que você já não se posicionou? Você não falou com o Cleitinho? Bom, eu tentei falar com o Cleitinho logo assim que ele foi eleito, parabenizei, etc, etc, etc. E, por último, eu havia falado com ele, só que a distância, né, torna-se muito maior daqui, hoje, para o Senado. E acabou que eu estou muito concentrado em coisas mais regionais. E o Lucas mantém, e sempre manteve um contato mais próximo com o Cleitinho, até porque o Lucas está apoiando o irmão dele, que é deputado estadual, e diga-se de passagem, um bom deputado, eu não estou aqui de maneira nenhuma, porque eu não estou caminhando na base do deputado Gleison Azevedo, dizendo que eu sou contra. Não, de maneira nenhuma. Eu tenho a minha base e por isso, talvez um pouco do meu distanciamento com o Cleitinho. Para o Lucas, haja vista que ele está apoiando o Gleison, ele já tem uma ponte direta, já tem esse acesso com o Cleitinho. Inclusive, conversei com o Lucas, falei com ele, estou muito feliz com essa atitude que ele teve. Eu não tenho vaidade comigo não, para mim, eu não quero ser pai de criança nenhuma. Os meus filhos já estão aqui em casa, eu não quero ser a última bolachinha do pacote não. Quanto mais gente tiver nesse contexto, discutindo e buscando caminhos para melhorias
para a nossa população, melhor é. Muita gente me perguntando, Thiago, mas por que você discutiu? Não interessa se fui eu que falei primeiro, se deixei de ser eu que falei por último. O importante é que existem pessoas que estão engajadas dentro do mesmo contexto. Quanto mais, melhor. Quanto mais autoridades estiverem cientes dessa situação, maior a possibilidade de que isso possa ser revertido. Então eu estou imensamente feliz com essa articulação por parte do vereador de Capitólio, vereador Lucas, em conversar com o senador Cleitinho e com o deputado estadual, Gleidson Azevedo, e trazê-los aqui, para que dessa forma eles possam abordar diretamente esse assunto. E os dois, eles têm uma mídia muito forte, e isso é extremamente importante. Eduardo, o Gleidson é o prefeito, eu estou me confundindo aqui, a Raíssa está me corrigindo, obrigado. Isso é muito importante, porque por mais que nós, às vezes, tentamos, eu um pouco menos, porque eu também faço um bocado de barulho, causo um bocado de polêmica para poder chamar a atenção dos senhores, já não é à toa, porque isso tem repercussão. E a repercussão, na maioria das vezes, ela é positiva. Nós corremos o risco de tropeçar aqui, acolá, em uma palavra ou outra, sim, e eu mais do que ninguém, porque as transmissões que faço, 99% delas são ao vivo, já para não trazer essa imagem fria de político que fica aí fazendo vídeos, cortando trechos que não ficaram legais, editando, montando, colocando musiquinha de fundo. Não, eu não gosto muito disso. Eu prefiro trazer as minhas coisas limpas, tal qual eu sou mesmo, com as ferramentas que eu tenho, porque na minha concepção isso entrega mais verdade naquilo que nós entregamos a vocês. Então, assim, essa vinda do Cleitinho aqui, com certeza, vai levar essa discussão para outro patamar. É um senador em uma cidade de interior, discutindo a respeito de um problema que eu tenho discutido há mais de um ano. Há mais de um ano, não, mais de 2 anos, né, Raíssa? Na onde que eu estou com juízo? Estou me perdendo aqui no tempo. Há mais de 2 anos, eu estou batendo nessa tecla desde o primeiro dia que eu entrei como vereador. Continuei batendo nessa tecla após ter tido o meu mandato roubado. E agora, apesar de tudo que foi feito, das denúncias que fiz, das denúncias que colocaram os vereadores, novamente Celso, Jacenir, Anderson e Dedei, temos a possibilidade de receber aqui, em loco, no cerne do problema, um deputado e um senador. Thiago, por que você não traz o seu? Não é o caso. O deputado que eu estou alinhado, que estive no gabinete dele ontem, o Rodrigo Lopes, a metodologia de trabalho dele é diferente da do Eduardo, que é diferente da do Cleitinho, o que não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não, o Lucas caminha com Eduardo, Raíssa? Acho que é. Eduardo. Com o Eduardo, e hoje eu caminho com o Rodrigo. Eu não tenho que criticar o trabalho do Lucas e do Eduardo, como o Lucas e o Eduardo não têm que criticar o trabalho meu e do Rodrigo. Ontem eu fui lá e consegui recursos para que possam ser revertidos a favor da comunidade de São José, ali na Volta Grande, que sofreu com uma chuva de pedras pesada, que destelhou ali, ou quebrou todo o telhado, e realmente quebrou. Tem aí umas 3 publicações minhas, entrei, filmei, mostrei a situação das casas lá, e essas pessoas tiveram nada mais, nada menos do que a política leviana desse prefeito. Promessas. O prefeito mandou um rolo de lona, que não foi suficiente para cobrir todas as casas. Os demais rolos de lonas que foram necessários, quem comprou foi um empresário, um fazendeiro próximo ali da região, e a comunidade ficou com o quê por parte do poder público? Só com a promessa. Enquanto isso, o prefeito está aí no comando de 7 lugares, levando 7 garotos para passear em Brasília, cada um recebendo R$ 9.600. Façam as contas, a cifra que dá isso. Então o Rodrigo já se disponibilizou, esse dinheiro entrará sim nos cofres da prefeitura, não existe outra maneira. Ele é deputado de primeiro mandato, então ele não tem acesso a emendas que possam ser direcionadas às associações. Nós não temos associações aqui, na verdade eu tenho uma aversão da maioria delas que existem aqui na nossa cidade, porque eu sei que são usadas como mecanismos para métodos e ações improbas, né? Não vou nem colocar um adjetivo mais forte, não, porque para isso a gente precisa estar provando.
Então vamos falar aí que são associações de conduta duvidosa. Denunciei mais uma vez uma aí que estava, no meu entendimento, tentando subtrair uma área muito nobre aqui da nossa cidade. Já sei que isso chegou ao conhecimento deles e estou pouco me lixando se eles estão magoados comigo ou não. Então, voltando ao contexto, o deputado Rodrigo Lopes se disponibilizou a estar mandando um recurso de R$100 mil para ser destinado para as pessoas da comunidade de São José, para melhoria nas casas destas. Esse dinheiro vai cair nos cofres públicos, então nós teremos que ter, né, a ação do prefeito para que esse recurso possa chegar lá na comunidade. Tiago, mas você pediu de novo para mandar dinheiro para esse prefeito? Quantas vezes você conseguiu e ele não utilizou o recurso? Aí, pessoal, é outra história. A possibilidade que nós tínhamos é essa. Já está para entrar o período chuvoso logo, logo. Se alguma coisa não for feita, esse pessoal vai estar debaixo de chuva de novo, por incompetência desse prefeito. Então, eu tenho certeza que logo o dinheiro vai estar nos cofres públicos do município. Aí cabe a nós exigirmos e fiscalizarmos, porque para o prefeito receber R$100 mil, mandar meia dúzia de telhas ou mais alguns rolos de lona lá para a comunidade, pegar esses R$100 mil e gastar, e eu não estou falando roubar não, tá? Leia-se. Direcionar ele para outros fins públicos, que não é pertinente ao objeto que eu, Maria Áurea e a minha esposa nos disponibilizamos a ir em Andradas ontem, andar 600 quilômetros, para poder conseguir isso. Ah, Tiago, por que não fez por telefone? Porque tínhamos outros assuntos, a prioridade era este, mas é importante sim o tete a tete. E diferente do prefeito, não fomos de commander, com combustível do município, recebendo diário do município. Fui no carro do meu amigo que me emprestou, porque minha caminhonete não tinha possibilidade de levar todos nós, porque eu quero e continuarei levando a minha esposa assim, para que ela possa estar participando desse contexto, possa estar absorvendo essa experiência de maneira mais intensa do que ela já absorveu até agora, e porque é do meu interesse que ela esteja junto comigo e participando desse processo de aprendizado, tal qual eu tive que aprender, né? Basicamente, a princípio sozinho e depois graças à ajuda de pessoas boníssimas que eu consegui aí no meio do caminho, como o meu amigo Heleno Maia, que está aqui acompanhando a live aqui pelo Instagram. Obrigado por tudo, viu, meu irmão? Obrigado de verdade. Pessoa admirável, que eu me inspiro na conduta e nas virtudes desse bom homem, né? Que me ajudou tanto e continua me ajudando. Então, Deus vai abrindo portas, vai mostrando caminhos e você vai separando o joio do trigo. O bom trigo eu sigo procurando colhê-lo sempre e mantê-lo junto comigo. Ou seja, as boas ideias de pessoas tais quais Heleno Maia, Mariel Marra, Lafayette Andrada, Rodrigo Lopes, eu fico citando nomes, eu corro um risco muito grande de esquecer, mas são pessoas que eu não poderia deixar de citá-las, pessoas da minha mais alta admiração e respeito. Então, sou muito grato a todos eles, Daltinho, tanta gente aí que me ajudou nessa caminhada e que só é possível graças à ajuda de pessoas como essas. Então, pessoal, eu estou aqui já me perdendo na minha linha de raciocínio. Acabei misturando alho com bugalhos, mas basicamente o que eu tinha para dizer para os senhores, novamente, não estamos sozinhos, temos aí uma boa base de apoio. Em breve eu mostrarei para os senhores que o bom e velho mais do mesmo já estavam articulando. Ontem eu tive o desprazer de ouvir da boca de uma deputada, não, foi o fulano, sabe, um fulano que, bom, eu não quero ficar dando spoiler aqui não, mas gente que já sangrou a nossa cidade, que está ligada a essa gente, articulando por trás dos bastidores para continuar fingindo que estão preocupados com vocês e continuar sob o domínio do mesmo grupo. Eu terei condições de provar para os senhores. Vocês estão entendendo por que eu falei que não caminharei com esse determinado candidato que está se colocando? Está aqui, porque ele está ligado a esse, que está ligado a esse, que está ligado a esse. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Eu mostrarei para os senhores através de documentos, inclusive. Então temos uma boa base, temos o apoio de boas pessoas, mantenho a minha relação com o Daltinho, tenho aí o Heleno, que é uma pessoa que conhece muito do meio político e consegue abrir muitas portas para a gente. Temos aí o apoio do Lafayette Andrada, deputado federal, temos o apoio do Rodrigo Lopes, acredito que possamos contar com o apoio do senador Cleitinho, do deputado, irmão dele também. Não estamos trabalhando juntos, né? Mas isso não causa uma rixa
entre nós. De maneira nenhuma. A boa política, ela é construída a várias mãos. Se eu não mantenho um relacionamento próximo da maioria dos políticos aqui em Guapé, porque lamentavelmente a maioria são vagabundos, e do lado de gente vagabunda eu não ando. Então eu tenho minha base, o Lucas tem a dele, e eu aqui no meu mundinho, o Lucas lá no mundinho dele, tentando utilizar as ferramentas que ele tem, eu tentando utilizar as ferramentas que nós temos, com certeza nós traremos benefícios para vocês. E isso é o que interessa. Então não interessa se eu entrei nessa discussão de balsa primeiro ou se foi o Lucas que falou isso primeiro. O que interessa é que eu ainda esteja disponível a ajudá-los, que o Lucas esteja disponível a ajudá-los, que o Celcinho, o Jacenir, o Nena e o Dedei estejam disponíveis a ajudá-los, e cada vez apareçam mais políticos disponíveis a ajudá-los, ao invés da disponibilidade que nós vemos de pseudos, de falsos servidores públicos, tais quais Elizabeth Florencio, Everton da Cesta Básica, Danilo do Caminhãozinho com a Cesta Básica, Cuti do Trator, Hernando Soneira, das cirurgias e das articulações aí dentro da Secretaria de Saúde, e de tantos outros políticos nefastos mais. Se eu esqueci de citar algum nome, é porque realmente esses ficam difíceis. Por mais que sejam marcantes, são muitos. Hoje são a maioria, mas com certeza amanhã não serão. Por isso, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa falação, da nossa comunicação com os senhores, para poder mostrar, expandam a linha de visão, ampliem a maneira de pensar, enxerguem além do que os olhos possam ver, porque nem todos são aquilo que vendem. E é só dessa maneira que os senhores terão possibilidades concretas de fazer boas escolhas. E essas boas escolhas possam ser convertidas em boas ações a favor do todo, e não só de um grupinho. É essa a minha política, é esse o meu caminho, é isso que eu acredito e é isso que eu continuarei buscando. Portanto, é isso daí. Mais uma vez, se eu não puder estar lá quarta-feira, eu espero que possam compreender. Farei de tudo para poder reagendar esse meu compromisso, mas eu não tenho autonomia para desmarcá-lo. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e vamos retomar o controle.